Irmão, como é que tu foi virar guarda-costas dos famosos ali, né? Eu sei, pra te dizer a verdade. Papai do céu, acho que gosta de mim um pouquinho mais que dos outros. E me deu aconteceu. Me deu essa oportunidade. O que aconteceu, cara? Eu gosto de contar essa história aí, eu já contei em vários lugares, mas cada público é um público diferente, né? Eu, graças a Deus, sou oriundo de uma classe média. Eu não sei nem se é alta, é uma classe média. Eu nunca tive perrengue na vida, minha infância foi maravilhosa. Fui para os Estados Unidos com 7 anos de idade, pra Disney. Então, eu sempre tive uma vida boa, né? Nasci em berço de ouro, como se diz por aí. Eu tô contando isso porque eu estudei inglês a vida inteira. Então, eu com meus 17, 16, 14 anos, eu já falava inglês fluente. E antigamente era muito mais difícil aprender inglês do que hoje em dia. Porque hoje em dia você bota a legenda de um filme, você bota no YouTube, você consegue aprender língua. Eu aprendi na marra, lendo livro, num curso de inglês e coisa e tal. Por que eu estou falando isso? Quando eu entrei para a polícia, naquela época a exigência não era curso superior. Então era uma camada mais humilde da sociedade que procurava a polícia, né? E como eu falei, não era atrativo, o salário era muito ruim. Então eu me destaquei porque eu falava inglês, né? E assim que eu entrei pra polícia, eu achei que eu ia ser o Rambo, né? Eu entrei para um lugar chamado CAL, que hoje em dia é o que se conhece como CORE, né? Só que naquela época foi meio que o embrião da CORE, mas era completamente diferente, mas o espírito era o mesmo. Aí o meu chefe lá na época, me convidou, porque ele sabia que eu falava inglês. Túlio, vai ter um artista vindo aí ao Brasil, eu preciso de alguém para ficar no corredor que fale inglês do hotel dele para não deixar nenhum fã invadir o quarto, incomodar, que ele vem com a família, coisa e tal. Eu falei, beleza. Chego lá no hotel para cumprir meu turno, que era de 8 da noite, 8 da manhã, um perrengue fudido. Era o quarto do Paul McCartney que eu tava tomando. Paul McCartney, a esposa dele, Linda McCartney, o filho James McCartney e a Stella McCartney, filha, né? Beleza. Aí eu sempre fui assim, muito, né, agitado, né, como você pode ter percebido já. Éramos eu mais 2. A noite toda acordado, perrengue fudido, que trabalhar à noite é foda. É complicado. Mas eu sempre gostei mais da noite que do dia. Sempre gostei mais. Tem menos gente. Eu não gosto muito de gente, não. Eu não gosto nem de gente nem de trânsito, meu irmão. Eu vim pra cá, peguei um trânsito, me dá um soco no volante. Lá na roça não tem disso. Aí, meu irmão, então eu era o mais agitado, eu não dormia. Os outros 2 ficavam no sofá roncando. E eu consegui, durante a noite, interceptar vários hóspedes, vários fãs disfarçados de hóspedes e vice-versa, que queriam acessar o quarto do Paul McCartney e incomodar, bater na porta, aquela coisa toda, né? Eu consegui botar para correr. E de vez em quando passava lá os estrangeiros lá, porque gringo não se fala, mas tudo bem. Eu conversava com os caras, e aí, tudo bem? Como é que tá? O dia tá bonito, amanhã vai chover, aquele papo furado de elevador, né? Por educação, né, cara? E nisso, cara, eu tava lá um belo dia, o chefe da segurança, o topzão lá, virou para mim e falou, Túlio, faltou um segurança aí, preciso que você saia com os filhos do Paul McCartney para conhecer o Rio de Janeiro. Falei, yes, sir. Bora. Partiu. Então, cara, eu assim, em 2 minutos eu deixei de ser o vigilantezinho do corredor para guarda-costas dos filhos do Paul McCartney. Pô, irmão, foda, né? Beleza. Fiz o bom trabalho, como eu sou um cara muito curioso, conversador. Quando me dão trela, se for para ficar na minha, eu fico na minha. Quando a pessoa pergunta e conversa, o cliente, no caso, eu respondo e explico as coisas. Então, expliquei para eles, pão de açúcar, por que era, o que chamava pão de açúcar, Cristo, praia, aquela coisa, aquela turnê de que todo carioca sabe fazer, né? Rodei o dia inteiro com a Stella, com o James McCartney. Beleza, despediu de mim e foram pro quarto. Hoje em dia eu imagino, cara, agora que eu sou pai, né, já tem um bom tempo que eu sou pai, qual é a maior riqueza do ser humano? É a família, principalmente os filhos, né? Mais filho que mulher. Que mulher de troca, filho não tem como. Mulher vacilou. Não é não? Vacilou próximo. Né? Esquece. Agora filho não, filho é pra sempre. Então eu imagino que os filhos chegaram lá, pai Paul, tal do Túlio aí, gente boa pra caramba, o segurança maneiro. O Paul deve ter me elogiado pro chefe da segurança. Obrigado que você arrumou um cara bacana, aquela coisa toda. Então, a partir daí, cara, eu comecei a ser chamado pra tudo. Pra todas as celebridades grandes que vinham pro Brasil, passaram a me contratar. Algumas vezes contratado por produtores brasileiros e outras vezes, que é o que eu gostava mais, contratado direto lá por eles, né?
E aí, meu irmão, fui embora, cara. Isso aí já tem 30 e tantos anos que eu entrei para esse ramo quase que junto com a polícia. Diferença de alguns meses ou um ano, não sei exatamente. Não me lembro exatamente quanto tempo. E, cara, começaram a me chamar e eu, modéstia à parte, né? Sempre fiz um excelente trabalho. Apesar de, também muito me perguntam isso, eu nunca fiz nenhum curso preparatório para ser guarda-costas, porque isso não existe. O cara vai te ensinar a atirar bem, a se defender, defesa pessoal, mas o jeito de lidar com o ser humano, com a celebridade, isso aí você não vai aprender em lugar nenhum. É só convivência, só o tempo e só observação vão te trazer. Muitos me perguntam, como é que eu faço para virar um guarda-costas celebridade? Não sei. Meu irmão, não sei. O que eu sempre respondo, esteja preparado, seja o melhor no que você consegue ser o melhor. Se você for um cara bom de luta, seja o melhor do jiu-jitsu, o melhor do karatê, do taekwondo, da capoeira. Seja bom, seja comunicativo, estude, seja inteligente, saiba conversar sobre todos os assuntos, né? Seja simpático e esteja sempre numa forma física boa. Não digo, não precisa ser nenhum atleta, mas uma forma física boa e se vista da maneira, né, discreta e correta. Agora, o caminho para virar guarda-costas celebridade eu não sei. Eu estava preparado, me deram oportunidade, né? Porque, veja bem, se eu estivesse naquele corredor lá, pô, vestido que nem um palhaço, cheio de ouro pendurado no pescoço, camisa florida, nunca que iam me escalar ali na escalar, missão. né? Eu mesmo sem saber, eu tava correspondendo a um padrão que eles gostam, que eles queriam. Mesmo sem saber, assim, porque isso... Eu estou falando de 1989, irmão. Isso aí a gente não tinha tradição nenhuma de guarda-costas, de segurança, de celebridade no Brasil. O Brasil começou a ser notado pelo mundo, se não me engano, foi no Rock in Rio, 85. Que ninguém queria vir para cá. Para os americanos, cara, para os ingleses, europeus. Né? Aqui tinha macaco na rua, indígena pelado em Copacabana, a floresta amazônica fica do lado do Rio de Janeiro. Mas até hoje alguns ainda são assim. Você imagina há 30 e tantos anos, né? Então, cara, não tenho dica para dar. Quem quiser ser guarda-costas. Não, deu dica, ué. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade Mas não tem um caminho assim que você vai fazer isso e vai dar certo. Não tem. Seja sempre o melhor. E outra coisa, é o que eu também sempre falo. Tem cara muito mais bonito do que eu. Tem cara muito melhor de porrada do que eu. Tem cara que atira muito melhor do que eu. Mas neste ramo, o que prevalece é a confiança. Porque você, cara, você guarda segredos que podem destruir a carreira de uma pessoa, né? Então, a confiança é número 1, cara. Número 1. É porque você convive com eles, às vezes, 24 horas, né? Sim. Muito, vou dar um exemplo aí, bobo. Rick Martin, eu trabalhei com ele mais de 15 anos, cara. Porra, ele era homossexual, escondido, anos e anos. Não podia ser revelado pelos motivos dele, não importa isso. E eu já sabia desde o primeiro dia que fui trabalhar com ele que ele era. Até que um belo dia ele resolveu revelar. Mas eu tinha esse segredo. Pô, eu não podia vender esse segredo para algum jornalista de fofoca. Eu não podia fazer uma foto dele com alguém, entendeu? Então, isso não ia arruinar. Qual o prejuízo financeiro que ia trazer isso para a vida dele? Então, é o tipo de... Ele sabia que comigo ele podia ficar à vontade, que não ia ter caguetação, não ia ter trairagem, né? Uhum. Alguns, infelizmente, fizeram isso. Tem casos aí de seguranças que revelaram segredos. Vazaram. Né? Vazaram segredos escrotos. Né? Tem vários casos. Até que no Brasil tem alguns famosos aí. Não vou falar o nome por não ter necessidade. Mas, então, esse exemplo é para mostrar como uma coisa que pode parecer bobeira é uma coisa primordial na carreira do cara, irmão. O cara era ídolo galã das meninas e, na verdade, né, era homossexual. Então, isso foi um segredo guardado às 7 chaves por todo mundo da produção e eu. Então, imagina se eu vendo esse segredo, se eu revelo, é o problema. Chama um jornalista desse aí, tira uma foto, e aí? Entendeu? Então é esse tipo de coisa que é primordial, a confiança. E você tem que transmitir essa confiança, né? Porque não adianta eu ter o cartão de visita mais bonito, o website com o melhor design, e o LinkedIn, né, cheio de estrelinha, que não adianta, irmão. Se eu for um filho da puta no traidor, não vai adiantar nada.